Veja só, não bastava o professor Rubens ter um dia na vida se atrevido a dar aula de direito, agora também danou a querer dar aula de português. Vê se pode um negócio desse. Filho de Deus, é o seguinte, esta é uma mini aula sobre o uso dos porquês. E é também uma homenagem à professora de língua portuguesa Cíntia Chagas e ao professor de física Pachecão, que assim como o professor Rubens, há anos utilizam a música para transmitir alegria, motivação e conhecimento aos alunos. E eu aviso que ao final desse vídeo nós teremos uma paródia. O quê? Maravilhosa, filho de Deus, maravilhinda, para que você possa memorizar as regrinhas do uso dos porquês e matar a pau na sua prova de concurso. Vamos lá? Então, segundo a professora Cíntia Chagas, para que você escreva corretamente o uso dos porquês, você faz a seguinte técnica. Quando uma palavra porquê puder ser substituída por motivo, aí o porquê será um porquê junto com acento. Quando numa frase a palavra porquê puder ser substituída por pois, aí então você vai ter um porquê junto, sem acento. Agora, quando a palavra porquê puder ser substituída pela expressão porquê razão, você vai aplicar um porquê separado, mas com o seguinte detalhe. Se for um porquê no início ou no meio da frase, é um porquê separado sem acento. Agora, se for um porquê no final da frase, você vai usar um porquê separado com acento. E por fim, se você vê na frase a palavra porquê e puder substituir ela pela expressão pelo qual ou pela qual, aí será um porquê separado sem acento. Vamos a alguns exemplos? Olha aí. Explique-nos o porquê dessa atitude. Se você fizer uma análise aí, você vai ver que o porquê aqui pode ser substituído pela palavra motivo. Explique-nos o motivo dessa atitude. Portanto, se você olhar no esqueminha lá em cima, é um porquê junto com acento. Olha aí a resposta. Explique-nos o porquê dessa atitude. Bora ver mais uma? Olha aí embaixo. Porquês interessantes nos esperam. Veja que aí embaixo não dá, por exemplo, para você substituir pelo qual interessantes nos esperam. O que encaixa melhor aí na frase é motivos interessantes nos esperam. Portanto, é um porquê junto com acento. Veja bem. Porquês interessantes nos esperam. Ou seja, motivos interessantes nos esperam. Vamos a mais uma frase. Dormiu cedo porque a mãe mandou. Eu posso substituir esse porquê por pois. Veja aqui, ó, dormiu cedo, pois a mãe mandou. Então é um porquê junto, sem acento. Vamos conferir? Tá aí, ó, dormiu cedo porque a mãe mandou, ou pois a mãe mandou. Mais uma, estava triste porque seu time perdeu. Aqui o porquê também pode ser substituído por pois. Vamos ver? Estava triste pois seu time perdeu. Então, olha que legal, vai ser um porquê junto, sem acento. Aí embaixo, ó, estava triste porque seu time perdeu. Mais uma frase, por que não foste ao tribunal? Aqui você pode substituir a palavra porquê pela expressão por que razão não foste ao tribunal? E como esse porquê está no início da frase, é um porquê separado sem acento. Vamos ver? Tá aí, ó, porquê separado sem acento. Por que não foste ao tribunal? Mais uma. É justa a causa por que lutas? É justa a causa pela qual lutas. Então você tem que o porquê aqui é um porquê separado sem acento. Porque substitui pela expressão pela qual. Confere aí comigo. É justa a causa por que lutas? Porque separado sem acento, por quê? Porque está substituindo a expressão pela qual.
O juiz não veio ao fórum. Você sabe por quê? Você sabe por que razão? Então aqui o porquê pode ser substituído pela expressão por que razão. Como, minha gente, está no final da frase, olha o esqueminha lá. É um porquê separado com acento. Confere comigo aí, ó. O juiz não veio ao fórum. Você sabe por quê? No final da frase é separado sem acento. Mais uma frase. Há conflitos de interesses. Resta saber por quê. Resta saber por que razão. Portanto, esse porquê, confira comigo, há conflitos de interesse. Resta saber por que separado com acento. Por que razão? Bom, então, fixando aqui, quando você for fazer o uso dos porquês, você faz o seguinte. Se a palavra porquê puder ser substituída por motivo, é um porquê junto com acento. Se a palavra porquê puder ser substituída por pois, é um porquê junto sem acento. Se a palavra puder ser substituída pela expressão por que razão, aí você tem que ver, é um porquê separado, mas se vier no início ou no meio da frase é um porquê sem acento. Se vier no final da frase é um porquê com acento separado. E por fim, se a palavra porquê puder ser substituída por pelo qual ou pela qual, é um porquê separado sem acento. E aí, minha gente, o professor fez essa paródia para que você memorize o uso dos porquês. O porquê motivo é junto com acento. E o porquê do pois sem acento é junto ficará. E o porquê razão separado é no final da frase, sempre tem acento, mas no meio não. Se for pelo qual, se for pela qual, vai ser separado, sempre sem acento, seja onde for. E o porquê razão separado é no final da frase, sempre tem acento, mas no meio não. O porquê motivo é junto com acento. E o porquê do pois sem acento é junto ficará. E o porquê razão separado é no final da frase, sempre tem acento, mas no meio não. No final da frase, sempre tem